Olá, sejam muito bem-vindas, futuras mamães, para esse bate-papo incrível de hoje sobre como realizar o sonho da maternidade após os 40, 45 anos. E eu vou trazer aqui uma convidada muito especial, que é a Luciana Correia, lá do Instagram Laços da Fertilidade. Ela vai estar aqui comigo dividindo a tela e, se Deus quiser, a gente deixa essa live salva para vocês. E nós vamos contar como foi essa trajetória para você que está com a idade mais avançada, que sonha em ser mãe e necessita de apoio, de acolhimento, de direcionamento, de carinho nessa trajetória. A Lu ajuda mulheres hoje também, principalmente que estão na busca pela maternidade, com procedimentos de reprodução assistida. Ela vai me ajudar a poupar um pouco a voz, porque eu tô bastante rouca desde segunda. E a gente vai conduzir esse bate-papo aqui e, inclusive, se vocês tiverem dúvidas, experiências, é para ser uma troca bem importante nesse momento, porque vocês estão aqui para serem acolhidas e direcionadas, tá joia? E para quem não me conhece, que tá aqui no Insta da Luciana, eu já vou me apresentar. Oi, muito obrigada Prazer, por Mônica. aceitar. O prazer é todo meu. Sinta-se em casa. Obrigada pelo convite. Fiquei super feliz pelo convite. É sempre super importante quando a gente tem o poder da informação, de levar a voz, né, de dividir com outras pessoas, especialmente quando a gente vive as experiências, né, Moni? Então é isso, fiquei bem feliz com o seu convite e vai ser uma troca importante, porque é um tema também, né, nutrição mega importante no meu perfil. Eu acho que vai ser uma troca bem legal. Amém, assim seja. Eu estou muito feliz que você aceitou e eu acredito ser bastante válido trazer voz para vocês também, que, como eu, estamos aqui por essa missão, para ajudar os casais a realizarem sonhos, independente de que forma, de que época, de toda a trajetória. A gente sabe que na maioria das vezes ela tem sido muito desafiadora. A gente está aqui para apoiar, para que elas não desistam, não se sintam sozinhas, isoladas, em meio a tanta tristeza, né, a tantos processos até que dê tudo certo. E que existe muita opção, que um deles foi o seu caso. Então, vou deixar você se apresentar mais, contar a sua história, porque eu falo bastante sobre fertilidade todos os dias, desde o pilar da fé até o pilar do relacionamento. A nutrição entra como um dos 12 pilares que eu defendo. Então, Uhum. eu falo um pouco de alimentação também, que não é só ela, não existe um alimento, um chá, nada que faça engravidar. A gente tem que ter consciência da idade reprodutiva e também aceitar com que os profissionais que a gente tem confiança nos ajudem, né? Nos direcionem, sem coisas milagrosas que não, né, não existem. Então, eu não falo tanto para esse público só de acima de 40 anos, eu falo para todos os casais que querem engravidar. Então, tem alunas mais jovens, do mesmo jeito que já tive alunas de 51 anos que utilizou da reprodução e de ovulação para se tornar mamãe. É uma aluna lá de Portugal. Então, a gente quero trazer aqui que a gente, muitas vezes, a falta de conhecimento, de clareza que a maternidade pode não acontecer se a gente não tomar algumas decisões a tempo, nessa janela reprodutiva, por falta de conhecimento, a gente acaba não realizando esse sonho. Então, eu tenho amigas que eu conheci nessa trajetória. Nossa, Moni, hoje eu tenho 60, não pude ser mãe, porque infelizmente não tive orientação. Então, como foi para você, Lu, quando você realmente decidiu falar, agora eu quero ser mãe? Se você quiser começar dessa parte ou um pouco antes, fica à vontade. Legal, obrigada de novo, Moni. Acho que foi super importante essa sua introdução, especialmente falando porque assim eu sou a mulher e eu não queria ser mãe, né? Então eu trabalhei minha vida inteira e não tinha informação sobre congelamento de óvulos, preservação de fertilidade. Eu namorei muito tempo, casei com 30 anos e com 6 meses eu pedi para separar. E aí depois fiquei solteira por 8 anos, assim, eu até brinco, né? Solteira assim sozinha nunca, mas estava curtindo a vida doidada e era esse mundo que eu queria. E eu falava para todo mundo, eu não quero ser mãe, eu não nasci para ser mãe, eu nasci para ser tia. Porque o mercado corporativo era o que me movia e que me move até hoje também. E eu não tinha
olhares para isso. E aí, hoje, um dos pontos maiores da minha voz, né? Então, assim, para me apresentar, eu tenho 51 anos hoje, tenho filhas gêmeas de 5 anos, e elas nasceram através de óvulos doados, tá? Elas nasceram, eu tinha 45 anos. Quando eu descobri a infertilidade por baixa reserva ovariana, porque eu não tinha olhos para isso, né? Eu tinha 41 para 42 anos. Então, hoje eu me questiono muitas vezes sobre por que que eu não fui avisada, né? Às vezes eu sempre falo, a traição é a palavra, é o sentimento pior que um ser humano pode sentir na vida. E eu me sinto traída pelos ginecologistas que eu tive, porque ninguém nunca me falou, cuida da sua fertilidade, pode mudar, você descongela óvulos, tem outras possibilidades. E quando eu descobri, foi um balde de água fria, foi um choque muito grande. Então, e levou quase 4 anos para eu conseguir realizar meu sonho. Então, hoje eu tenho uma voz e tenho uma tranquilidade de fala assim da minha história abertamente para as minhas filhas, para todo mundo, inclusive para ajudar as mulheres que passam, que vão passar, inclusive, pelo que eu passei. E uma das coisas também, Moni, que eu acho que é importante sempre a gente alertar, é que as pessoas falam de ovo doação e acham que é só para mulher velha, né? Que hoje não tem isso mais. E na verdade a gente encontra, talvez você já tenha encontrado alguém assim, com 20 e poucos anos, com menopausa precoce, sabe? Eu, Então, assim, a ovulação é 27. necessária. É. Então, esse é um dos casos, né? O outro caso também é mulheres que têm doença genética e não quer passar para a prole, ela também pode ser, né, ter um diagnóstico de ser direcionada para doação de óvulos também, ou de sêmen, se for o caso. E pacientes oncológicos também, que já fizeram tratamento, né, de quimioterapia, radioterapia, também é um público que acaba sendo direcionado para a doação. Então, assim, existem muitos paradigmas, muitos tabus para quebrar em cima disso, né? E a minha história, ela começou quando o meu marido, foi ele, tá? Eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, tem 12 anos que eu moro nos Estados Unidos, eu era uma executiva no Brasil, trabalhei minha vida inteira, desde os 13 anos, e não queria, né, como eu já disse, ser mãe. E quando eu encontrei ele, encontrei meu marido no trabalho. Ele veio dos Estados Unidos, eu trabalhava no Brasil, era distribuidora exclusiva da marca que ele trabalhava. E a gente teve uma reunião e a gente se conheceu com 9 meses. A gente decidiu morar junto e ele falou para mim: olha, alguém tem que ceder, ou ir para o Brasil ou ir para os Estados Unidos. E eu falei, cara, eu vou, né? Eu já estava, não via mais onde crescer na empresa, tal, e achei que era uma oportunidade legal, era um cara legal que eu queria conhecer. Então eu falei, bom, eu vou, o máximo que vai acontecer em 3 meses eu volto melhor do que eu fui. E, na verdade, quando eu vim, em 4 meses ele me pediu noivado, em mais 6 meses a gente casou nos Estados Unidos, em Atlanta, a gente morava na época. E aí passaram-se mais uns 8 meses, mais ou menos, não chegou a um ano, a gente deitado, é, a gente deitado, e aí ele falou assim, linda, por que que a gente não tem um filho? Né? E eu lembro, gente, que quando ele veio a proposta de eu morar com ele, de eu vir para os Estados Unidos, eu falei para ele, Rolando, por que que você me busca? Porque se for para construir família, não sou eu. Eu não quero ter filho, eu quero, né, viver minha vida, tal, não sei o quê. E ele falou também não, ele tinha 45 anos, não tinha filho, também era solteiro. E aí eu falei, bom, então é o mundo perfeito. Assim, quando eu disse sim, eu já vi a casa com criança. Gente, é muito louco isso, porque você fala que não e a chave vira de uma forma que você fala, uau, né? E aí foi. A única coisa que eu falei para ele, Moni, eu falei, a única coisa que a gente precisa é buscar um médico para ver se eu tenho algum problema, porque eu tô com quase 42 anos e você tá com quase 47. Pode ser que eu tenha um filho com síndrome de Down. Era a única coisa que passava na minha cabeça que eu pudesse ter de problema. Não imaginava nada, até porque minha família é gigante. Eu sou gêmea, minha mãe teve 2 vezes gêmea, somos em 7 irmãos, né? Então, assim, realmente a infertilidade eu nunca me deparei, nunca tive por perto, né? E aí, quando eu fui em Atlanta, a gente fez os exames e tal, e o médico, quando ele foi contar pra gente, falou, ó, Rolando, você tá tudo bem, né? Tá tudo certo, tá não sei o quê, mas, Luciana, você você tem baixa reserva ovariana. Naquela época, isso foi em 2014 que eu comecei a buscar as informações,
que ele falou tanta coisa para mim que eu não fazia ideia do que era, e era em inglês, né, egg donor, eu falava, o que é isso? Aí eu lembro que ele falava, Mônica, eu peguei a mão do meu marido, eu quieta assim, e a lágrima corria sem eu querer, sabe? Porque eu falava, cara, eu não queria, né? E aí ele falou, vou sair da sala, vou deixar vocês batendo um papo 10 minutos, quando eu voltar, vocês precisam definir o que vai fazer. E aí eu falei pro Rolando, eu falei, eu não quero fazer isso. Como que eu vou para um negócio de ovo doação? Não tem minha genética. O que que é isso? É muito louco para mim isso, né? Eu pegar material de outra mulher, tal. Eu tô falando isso em 2014, tá, gente? Que realmente não se falava tanto mesmo. Nada. E aí, quando meu marido falou, olha, linda, eu tô com você porque a gente tá junto e tá legal, assim. Eu acho que a gente tem que fazer o que tivesse que ser feito, mas se não der, a gente vai ser feliz igual, né? E aquilo me trouxe um conforto muito grande, e eu falei, tá bom. Eu falei, então eu não quero fazer dessa maneira, eu quero começar com outra opção. E o médico me deu a opção de fazer a inseminação artificial, que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque eu não sabia que a cada mês que você menstrua, você perdia óvulos, olha isso. Eu não sabia, de verdade eu não sabia. E aí eu fiz isso por uns 6 meses, mais ou menos 7 meses. E quando eu fui ver que eu decidi realmente que não estava dando, uma prima do meu marido me deu um cartão, assim, nos Estados Unidos. Ela falou, por que você não tem filho? Que vem as cobranças também, né? Tem esse lado também que é ruim. E as cobranças de tipo, porque você não tem filho, vocês já estão com uma idade, poxa, vocês são tão legais viajando, tão para cima, imagina uma Lucianinha, um Rolandzinho, né, junto viajando, e a gente vai crescendo com essas coisas, né? E eu não contei para ninguém que eu tinha problema. Nem para minha família, ninguém sabia, só o Roland, e eu proibi ele de falar, sabe? Proibi, eu falei, eu não quero que você fale para ninguém, porque as pessoas sempre me acharam o máximo, sabe? Com um astral super legal, super para cima, e para mim aquilo era uma falha muito grande minha, muito grande, assim. Uma mulher não ser capaz de gerar um filho, para mim era muito sério, sabe? É como se te desmerece totalmente. E aí ela pegou e me deu um cartão e falou, olha as minhas filhas. E quando eu olhei para as filhas dela, gêmeas, ela falou, eu fiz o tratamento em São Paulo, e as meninas não são com meus óvulos, porque eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos, e eu precisei de óvulos doados. E eu não tinha falado nada para ela. Eu peguei o cartão, falei, vou pensar, tal. E aí eu convenci meu marido a me deixar ir num carnaval para o Brasil. E aí ele falou, pô, carnaval. Eu falei, eu tô com saudade e tal, não sei o quê. Na verdade, eu marquei a consulta com o médico e cheguei em São Paulo. Eu falei, eu não quero fazer nenhum exame, porque eu já tenho exame suficiente, eu acho. Mas eu queria sua opinião. E aí, quando ele viu, ele falou para mim, ele falou, olha, com tudo que você tem aqui, eu não preciso pedir mais exame, assim, eu também te direcionaria para ovo doação. E aí, para mim, foi uma coisa assim, eu falei, poxa, doutor, aí ele começou a me conversar com isso, e aí eu falei, doutor, eu lembro que eu estava sentada assim, e eu olhei para um canto, assim, tinha um vaso lindo, assim, de canto, e eu falei, doutor, se amanhã ou depois eu tenho um filho, e ele tem, dessa forma, né, com óvulos doados, e ele tem uma reação diferente da que eu vivi, ou da que a minha família tem, ou diferente da que eu tenho mesmo, né, não sei, eu vou me arrepender muito se eu não fizer alguma coisa, sabe? Eu não posso fazer isso com uma criança, sabe? Eu não tenho direito de fazer isso com uma criança. Eu acho que brigar lutar assim, né, com um adulto a gente consegue, mas eu sabendo que isso pode acontecer, eu vou estar sendo cruel comigo também. E aí ele falou, olha, você decide, você pode fazer o que você achar melhor, e eu decidi fazer uma tentativa com os meus óvulos. Nisso eu já estava com a reserva 0,2, tá? Já tinha caído bastante. Foram alguns E aí meses depois, quase um ano. exato. Exato, um ano mais ou menos. E aí eu peguei e falei, ele falou assim, olha, eu quero te falar que não vamos falar que é impossível, porque nada é impossível, né? Nada é impossível. A gente já viu muitas coisas, eu já vi coisas que eu diria que era impossível engravidar, engravidou. Mas é muito difícil, a probabilidade é muitíssimo baixa e você pode até pensar, vou ganhar dinheiro, sabe que eu estou ganhando dinheiro, mas eu acho que é importante você saber disso, né? As chances são mínimas. E eu falei para ele, eu falei, doutor, eu preciso dessa paz, eu estou pagando a minha paz, né? Eu quero olhar lá para frente e falar, eu fiz de tudo mesmo e não deixei nada que eu pudesse deixar uma costurinha aberta, sabe? E aí tentei com os meus óvulos, tomei a máxima a medicação, sabe, para ovular e tal. E eu tive 2 folículos, desses 2 folículos, nenhum dos dois eram bons, não chegou a fazer absolutamente nada, ou seja, era zero, né? E aí o sentimento é muito ruim, porque a gente sabe que a chance é
baixíssima, praticamente zero. Mas, por outro lado, você precisava de um óvulo só, né? Todo mundo fala isso, né? Você precisa de um só, né? Zero alguma coisa é alguma coisa, né? E aí, para mim, aquilo foi a resposta, né? Foi a resposta que eu tinha, porque esse ponto também, Moni, é um ponto que as pessoas sempre questionam, sabe? Até quando tentar? Né? Porque tem mulheres hoje no meu perfil mesmo, que eu converso com elas estão tentando com os óvulos delas, com 40, 42, 43, 44, já 5, 6, 7 vezes. E assim, a gente não tem como tirar a esperança de ninguém, sabe? Não tem mesmo. Mas a gente também tem que ter uma forma de falar para ela, falar, olha, pensa, né? Qual que é a sua prioridade, se você não está se machucando muito, né? Né? Repensa. E é difícil a gente falar, só que quando a gente viveu isso, é mais fácil a gente externar o sentimento que eu Sim, tive, né, sim. para elas nesse momento. E aí, eu falei para ele, tudo bem, então agora vamos falar sobre ovodoação e tal. E aí ele me direcionou para a Mari e a Mari foi me explicar como que funcionava a parte de ovodoação. Moni, foi a coisa mais difícil para mim naquela época, isso era 2016, mais ou menos. E aí, quando ela começou a me explicar, eu saí do consultório, assim, chorando aos prantos. Porque eu falei, eu não quero, não é pra mim, sabe? É um castigo de Deus, porque eu falei que eu nunca queria um filho, não queria ser mãe. Eu já estava com 43 anos, né? E aí eu falei, cara, não vou conseguir, né? E tudo certo. Porque eu me senti numa prateleira, sabe os Legos de criança que vai montando? Eu me senti montando uma criança. Pega daqui, junta dali, escolhe o olho, escolhe não sei o quê, né? Porque você vai de acordo com as características fenotípicas sua, né? Que você escolhe. E eu fui com tão detalhista, sabe? Que eu ficava preocupada assim, se a pessoa escrevia bem, olha só. Se a pessoa se fazia entender, se ela tinha algum nível de intelectual. É assim, é louco o Sim, negócio. são essas Eu coisas que olhava, tipo, eu olhava assim, o peso da pessoa com a altura para tentar calcular o IMC, sabe? Porque eu sou meio neurótica com isso. Eu falava, não, pera. Hoje eu vejo, gente, que existe os talentos desperdiçados, né? Pessoas que não têm oportunidade, não significa que elas não sejam inteligentes ou é o ambiente que ela tá lá, né? Hoje, minhas filhas, eu moro nos Estados Unidos. Se eu der para elas todos os dias fast food, elas vão ser obesas, não tenho a menor dúvida. Né? Então, assim, a gente começa a rever alguns conceitos e a gente vai se tornando pessoas melhores com cada dificuldade que a gente enfrenta. Eu sei que naquele momento eu saí e eu não queria mais falar sobre doação porque eu me senti muito mexida, assim, psicologicamente falando, tá? Aí as pessoas me perguntam se eu fiz tratamento psicológico, eu não fiz. Não me arrependo porque a história já passou, hoje eu vejo, né? Mas eu digo para as pessoas, não façam o que eu deixei de fazer. Talvez para mim teria sido muito mais leve ter vivido se eu tivesse feito, né? E uma outra coisa que eu também não fiz foi um acompanhamento com nutricionista, tá? Por quê? Porque primeiro que eu sempre fui super ativa, né? Talvez você tenha sempre ouvido isso, né? Ah, eu sou super bem, tô com um corpo super legal, eu não bebo, não fumo, dormo 8 horas, né? Eu tava vegana, porque eu ouvia muito aqui nos Estados Unidos, tem essa coisa de hormônio, né? Que frango, tal, tudo tem hormônio. E eu falava, cara, então isso deve fazer mal, eu vou ficar vegana. E meu marido que propôs, né? Vamos ficar vegana? Eu falei, cara, ele não vai fazer isso. Sei que a gente ficou, decidiu do nada, não tomava nem mel. E com 9 meses eu engravidei, tá? Eu nunca tinha engravidado. E não sei se tem a ver, não faço uma correlação com isso, mas assim, para você ver que realmente eu sempre fui muito saudável. Então, eu jogava vôlei na areia, fazia exercício, eu corria, eu fazia de tudo, assim. E aí eu não achava que eu tinha necessidade de fazer isso, até que na gestação, quando eu engravidei, eu tive alguns problemas, e aí eu tive que comer 2.500 calorias. Foi assim, bem punk para mim, eu não sabia o que eu fazia, então eu comia tipo o que juntasse, o que era de tranqueira, sabe? Que desse 2.500 calorias era o que eu comia. Né? E isso foi horrível para mim, assim, falando, né? No final, depois, inclusive. Mas aí, quando chegou nessa parte que eu saí, eu falei, Rolando, não quero falar mais sobre ovodoação, não é para mim, né? Desisti, não é legal. Eu vi um monte de questionário, ficando escolhendo e tal. Eu falei, não. Passaram-se alguns dias, em Miami a gente morava num condomínio, uma gata. Uma gata entrou no nosso na nossa garagem e ficou lá. E eu só descobri quando meu marido voltou de viagem, era uma gatinha preta. E eu tirei uma foto e coloquei no Instagram. Gente, Halloween, um gato preto na minha garagem, né? Tipo, é sorte, né?
E uma amiga falou, Luli, não, é uma gata, porque essa mistura de 3 cores normalmente é um processo genético que só as fêmeas têm. Falei, tá bom, então vou dar o nome dela de Moca. Eu nunca tive gato, nem nada, né? Por causa do café da Starbucks, que é café, leite e chocolate. E aí meu marido falou, vamos adotar. A gente está passando por esse processo, você tem alguém para cuidar, você está sozinha, fica pensando bobagem o dia inteiro. Eu falei, Roland, eu odeio gato. Eu nunca tive gato na minha vida. Gato é traiçoeiro. Eu estou em tratamento de fertilização in vitro. Hoje, Mônica, eu percebo, é muito engraçado. Porque eu percebo que a mente da gente, ela meio que trai, né? Porque eu falava que eu não queria mais. Por que eu estava Sim. falando que eu não queria gato? Porque eu estava em tratamento. Eu não estava nada em tratamento, que eu tinha falado que eu não queria saber. Então a gente percebe que, e eu falo isso muito para as pessoas, gente, quando vocês não falam em desistir, tem uma frase que o pessoal fala assim, ó, só não consegue quem desiste. E eu não gosto dessa frase, tá? E vou explicar por quê. Porque eu acho que não é isso, né? As pessoas desistem por uma razão. Às vezes é um problema financeiro, às Sim. vezes teve uma separação, às vezes tem ela já não aguenta realmente psicologicamente. Eu sei disso porque eu realmente falei muitas vezes que estava desistindo e quase desisti de verdade. Então, assim, não é só não consegue quem desiste. A gente desiste por uma razão muito forte que a gente vai abrir mão. E nem sempre é. E quando isso acontece, toda vez, em qualquer momento, vem na nossa cabeça aquele sentimento de que é o que eu quero mesmo que a gente não externe isso. Eu vivi isso, gente. Então, essa frase me incomoda muito por esse motivo. Então, eu falo para as pessoas, eu falei várias vezes que ia desistir, várias, não foram poucas. E hoje eu descobri, e eu falo para as pessoas, troca a palavra desistência, porque ela é um pouco pesada mesmo, ela não é legal, por uma pausa emocional. Então, quando você pensa, fala, vou dar uma parada, vou fazer uma pausa, você está meio que desistindo, né? Mas você está deixando o barco rolar, vai pensar em outras coisas. Você não vai pensar de novo nisso. Quem vai pensar vai ser Deus, vai colocar qualquer sementinha naquele momento. Você vai ganhar na loteria, você vai fazer qualquer coisa, gente, que vai falar, poxa, agora eu tenho uma graninha que dá para tentar. Qualquer coisa que aconteça, a primeira coisa que você vai fazer, você vai falar, nossa, eu vou tentar mais uma vez. Entende? Então, assim, eu acho que quando a gente faz essas pausas e essas reflexões, eu acho que é muito importante. Só que é importante alguém ter vivido para ter ideia disso, né? Você não vê normalmente as pessoas falando isso. E aí, quando o Rolando falou isso, eu falei, não, tal, não sei o que, essa gata ficou 30 dias na porta do meu condomínio. E aí eu falava, não gosto de gato. Eu me via dando caixinha para ela esquentar, leitinho, porque eu achava que estava com fome. Aí, às vezes, ele falava assim, linda, você tá rejeitando a gata, ela já sumiu. Aí eu fazia assim, quando a gente chegava de algum lugar, vinha aquele bichinho todo torto, assim, tinha meses, sabe? Todo torto, assim, de longe. Eu falava, nossa. Aí chegou no dia 30, ficaram 30 dias. Na sexta-feira, antes de 30 de novembro, eu falei, Rô, eu vou abrir a porta da casa. Se eu abrir a porta e a gata estiver lá, eu vou deixar ela entrar em casa para ver o que vai acontecer. Mas aí eu já tinha um apego, um certo apego. Aí eu peguei, deixei. Mone, ela entrou, parecia uma espoleta na casa inteira, em tudo que você possa imaginar, ela pulando em tudo, assim. E aí eu falava, nossa, eu sentei no meio da sala que tinha um puff, assim, e fiquei olhando ela. De repente ela subiu nesse puff e ela fazia tipo um cachecol, assim, sabe, no meu pescoço, me dando beijo. Eu falava, Roland, ela tá muito agradecida. Aí me veio uma ternura tão grande por ela, sabe, que naquele momento eu falei, é minha, é minha. E aí eu falei, ó, hoje ela não vai ficar aqui porque eu realmente preciso levar no veterinário para ver se tem alguma coisa e cuidar. Então não dá para eu pôr dentro de casa se tem qualquer coisa, né? Então amanhã, se a gente abrir a porta, ela estiver lá, ela é minha. Aconteceu, a gente levou pro veterinário e ela é minha até hoje, e é a Moca. E, gente, passaram-se uns 2, 3 meses, essa gata teve alguma doença, eu não lembro o que foi. Eu sei que ela estava tomando antibiótico, ela estava bem molinha, assim, ela ficava no sofá e eu me peguei. O Roland ia trabalhar e eu ficava sozinha em casa. Eu me peguei sentada no chão, ela no sofá, dormindo, e eu lá fiquei um tempo com ela. De repente, eu coloquei o dedo no nariz dela para ver se ela estava respirando. Isso é muito louco. Isso é muito louco. E aí eu peguei e falei, nossa, que louco. Só minha mãe que fazia isso comigo, com os meus sobrinhos, minhas irmãs, faz com as minhas irmãs, para ver se eles estão respirando, né? Que doido. E no mesmo momento veio um insight e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, aí eu abraçava ela. E eu agradeci tanto, Moni. Porque, sabe, para mim foi Deus colocou a Moca na minha vida. E olha a relação que eu fiz naquele momento. Ela tinha a orelha cortada, ela era de rua, não sei de onde ela veio. E eu estava enlouquecidamente apaixonada por ela. E aí eu falei, Deus, como que eu posso dizer que eu não vou amar
uma criança que eu gerei, que eu alimentei, que eu alimentei com o meu cordão umbilical. Como que eu digo que eu não vou amar um ser doado com óvulos se eu não sei a procedência, que não tem, né, o meu sangue, se eu estou completamente apaixonada por uma gata que não tem as cores que eu queria, não sei de onde veio, estava na rua, né, não sei como apareceu, e eu estou completamente apaixonada por ela. E a grande virada da minha aceitação da doação foi essa gata. Eu tô Foi essa gata. arrepiada desde o começo que você começou a contar até os pés. Que coisa mais linda. Foi a gata. E ela tá comigo até hoje, assim, e ela era minha psicóloga, ela virou tudo meu, era a única coisa que eu tinha, assim, meu marido ia trabalhar, ficava sozinho em casa, e aí eu conversava, eu chorava com ela, falava, poxa, Moca, e aí, sabe? E assim, todo lugar que eu ia, ela tava comigo. E aí eu vejo que foi um Deus que colocou, sabe? Assim, eu não vejo outra coisa, não vejo outra forma da maneira que ela apareceu, o tanto de tempo que ela ficou e a forma que virou a chave, né, nesse insight que deu. Eu abraçava ela, eu agradecia a ela e a Deus, assim, sabe, por tudo. Aí, quando meu marido chegou em casa, eu falei, vida, amanhã eu vou ligar pro doutor Arnaldo e vou retomar o negócio do tratamento. Ele falou, não se preocupa, tá tudo certo, sabe, achando que eu tava me sentindo cobrando, alguma coisa assim. Eu falei, não. Ele falou, você quer conversar? Eu falei, não. Eu vou ligar pro médico e a gente vai retomar tudo. Ele falou, você quer conversar? Eu falei, não, tá tudo certo. E aí liguei para o médico e voltei a falar sobre o tratamento com óvulos doados. Aí a gente foi para o Brasil, escolhemos a doadora. Foi um momento difícil, né? Porque foi a primeira vez que eu fui me deparar depois daquela situação que eu fiquei perdida com os questionários, né? E aí eu me vi fazendo todas essas exigências, né? Que eu estava assim, né? Ah, eu quero que seja, que tenha um corpo perfeito, que tenha uma escrita perfeita, que se faça entender. É, vamos ver o pai, vamos ver, sabe, essas coisas assim. Nós ficamos umas 3 horas escolhendo esse questionário. E nós escolhemos, eu escolhi uma doadora, ela tinha na época 31 anos, ela me deu 11 óvulos, foi ovo doação compartilhada. E ela me deu 11 óvulos, desses 11 óvulos eu tive 4 embriões. Então, na primeira transferência que eu marquei, foi logo em seguida que eu marquei, foi praticamente a fresco, assim, não tinha a demora que hoje tem para encontrar uma doadora, tal, porque hoje a demanda está muito maior. E aí, quando eu encontrei, eu fiz a primeira transferência e eu tive uma falha de implantação. E o outro detalhe também da minha história é que quando a gente diz sim para ovulação, para fertilização, alguma coisa assim, a gente acredita que já está grávido, né? Que vai dar certo de primeira. E não deu. Eu tive uma falha do nada, fiz o ERA e estava tudo bem. Então, assim, foi uma frustração, mas depois eu entendi, eu coloquei na minha cabeça, bom, foi ajustar alguma coisa no meu organismo, mas a próxima vai dar certo, que eram os últimos 2 embriões que eu tinha. E aí, tudo bem, eu não tinha a possibilidade de não dar certo de novo, né? E aí, quando eu fiz, passaram 2, 3 meses, assim, nós fizemos de novo, eu fiz o tratamento, fui para São Paulo, e era assim, né? Eu ia para São Paulo, não contei para ninguém, nem minha família sabia. Então, toda vez que eu aparecia em São Paulo, eu tinha uma reunião de negócios. Aí, quando eu fazia o tratamento, voltava para casa que eu precisava descansar, eu falava que eu estava com dor de cabeça, aí eu ia descansar, e em 5 dias eu pegava o avião e voltava. Mas eu não contava para ninguém. E aí, quando eu fui fazer essa segunda, nós transferimos os 2 embriões, voltei para cá, e quando eu voltei para cá, quem me contou que eu estava grávida foi a Moquita, foi a Moca. E porque fiz o tratamento e tal, e ela ficou no 12º dia, assim, ela ficou numa coisa assim, que ela rodava a minha barriga, sentava, ela rodava e sentava na minha barriga, assim, coisa que ela nunca tinha feito. Eu falava, Roland, pelo amor de Deus, tem alguma coisa. E ele falava, não vai fazer nada, deixa pra lá, tá, não sei o que, né? Qual atentante que não tem um monte de teste de gravidez em casa, né? E aí eu, escondida dele, fui fazer o teste, eu não quis contar e tava grávida. E aí engravidei dessa segunda transferência e com 8 semanas, mais ou menos, eu tive um aborto. E aí, cara, foi tipo, foi um balde de água fria, assim, foi um momento de desistência mesmo, assim, que para mim eu já estava cansada, eu já estava esgotada. Além de tudo, o processo eu estava fazendo escondido de todo mundo. Eu ia para o Brasil, pegava avião 8 horas, né, para voltar, não ter esse descanso. Nem sei se tem a ver, dizem que não, mas enfim, era para mim era um peso, né, olhando por esse lado. Sim. E aí eu não tinha mais embriões.
né? E aí, para eu fazer de novo, eu teria que refazer, começar do zero. Do zero é fazer todo o procedimento, né, de coleta do material do sêmen dele, escolher doadora de novo. E, cara, tava doído demais. E eu falei, Rô, acabou, não dá, de verdade, não dá. Não me sinto preparada para isso. Eu já estava com 44 anos e quase 45, e eu falei, não consigo mais. E ele falou, linda, eu falei, não fala comigo. Ele falou, eu preciso falar com você. Eu falei, eu não quero falar, e sumi. Né? Eu falei, não fala. Cada vez que ele tentava falar, e eu sumia. E aí um dia ele esperou o momento exato, assim, então a gente foi pra praia, sei lá, a gente estava num lugar legal, e ele me pegou de lado e falou, agora você vai ter que me ouvir, a gente vai ter que falar. E aí ele falou, tenta enxergar, você nunca engravidou na vida. Tenta enxergar isso como um sinal que você consegue engravidar, porque até agora a gente não sabia que isso podia acontecer, né? E eu só acreditei mesmo que eu gerei, que eu engravidei naquele momento, porque eu expeli, né, a bolsa e tal. Então eu vi aquilo, porque senão eu não teria acreditado. E aí foi um momento muito difícil também ter passado por isso. Mas você tem que ir ressignificando. E aí ele pegou e falou pra mim, eu falei, Rolanda, eu não consigo, você fala isso porque não é seu organismo, sabe? Eu tô cansada psicologicamente, sabe, emocionalmente, financeiramente, a gente já não tem grana, cara, a gente já não tem grana. Ele falou, não pense em grana, porque a gente faz acontecer. A gente parcela no cartão, né? Porque aqui a gente faz por aqui, e a diferença também de fazer no Brasil, para mim, também foi a comodidade financeira, porque o tratamento aqui no Brasil era muito caro, né? Então, eu convertendo em dólar para o Brasil, fica muito mais barato. Eu tenho família em São Paulo, tal. E aí eu falei, ah, deixa eu pensar. E aí eu pensei e falei com ele, olha, eu só aceito se tiver condições. A condição é que eu mesmo que eu tenha 350 embriões de diamante, eu só vou transferir uma vez. E eu me conheço muito bem, sabe, Moni? Era a minha última vez mesmo, assim. Ele falou, tá bom, eu concordo, mas eu também tenho uma condição. Para que você vá e eu faça tudo de novo, eu quero que você conte para sua família, porque eu não estou com você, você está sozinha indo para lá, então eu quero que você tenha o apoio da sua família e eu quero que você fique 30 dias no Brasil até ter certeza que sim ou que não. Aí eu falei, feito, então. Então a gente chegou num acordo, combinamos e fomos num feriado, assim, no Memorial Day, 4 dias, apareço no Brasil como se fosse, assim, festa, feriadão prolongado, né? Se fosse daqui, lá e baratinho. Mas aí apareço, a gente foi para a clínica no fim de semana, a doutora Arnaldo e a Mariana coletaram tudo de novo, né? Meu dele, a gente escolheu o doador, e aí, gente, a escolha foi muito, mas muito mais leve. E é engraçado que hoje eu passo isso para as pessoas como um relato de tipo, eu não estava tranquila, sabe? Tipo, eu ainda não estava aberta, mesmo achando que estava, eu ainda não estava tranquila, porque eu fiz tanta exigência, sabe? Tantas coisas, tantos medos, assim, de como vai ser, será que vai ser assim? Eu quero que tenha assim, mas quero que tenha peso, não sei o quê. E essa segunda vez que a gente escolheu foi tão mais rápido, sabe? Foi mais rápido, e eu falei, Deus, eu só quero ser mãe. É a última tentativa, eu não vou fazer de novo. E, e eu quero ser mãe, né? Ainda brinquei, né? Ah, Deus, se eu puder pedir mais alguma coisa, assim, que seja gêmeo, sabe? Na verdade, isso foi na transferência. E aí eu peguei, escolhi a doadora, tal, ela tinha 24 anos, ela me deu 15 óvulos, e desses 15 óvulos, 6 embriões eu tive, muito bons. E na primeira transferência vieram os laços de fita, que tá aí o nome do meu perfil, né? Laços da Fertilidade, porque desde que eu soube que eram duas meninas, eu sempre chamava elas de meus laços de fita. Então, são os meus laços que me ajudam a levar, e, né, as pontas dos laços abraçando aí o mundo inteiro para levar a história da ovodoação. E aí engravidei das duas, e a gestação foi difícil. Foi difícil pela minha idade. Eu até evito falar um pouco para as pessoas não acharem que foi por causa da ovodoação, porque não tem essa relação. Eu engravidei com 45 anos, né? Elas nasceram com 45 também. E então eu tive várias dificuldades, assim, eu tive pré-eclâmpsia, eu tive colastases, né? Eu tive esse problema de perder proteína e a médica falar que eu tinha que comer 2.500 calorias. Eu comia chorando todos os dias. E minha pressão foi para 19, e aí foi um parto de emergência. Eu não senti nada. As pessoas falam: "Ah, você sentiu a dor do não sei o quê da bolsa?" Não, gente, foi assim, ali na clínica e saí em uma hora e pouquinho nasceram as meninas, com 2 minutos de diferença cada uma. Então foi assim. E a recuperação também foi difícil porque eu acabei engordando 26 quilos.
E não tenho, né? Tenho 1,52 m e tal. Então foi um processo bem difícil, assim. E depois do porpério também é um processo difícil, assim, mas foi. Eu falo para as pessoas, Moni, a ovodoação foi o processo mais difícil da minha vida, mas a escolha mais linda e mais feliz da minha vida. Nossa, Lu, que momento mágico. Eu tô muito feliz, muito, muito, muito mesmo. Nada por acaso de você estar contando essa história. E a gente vê hoje, né, depois de entender toda a trajetória, o quão Deus faz com que a gente se prepare e amadureça um pouquinho por dia. O momento de aceitar uma coisa, de rejeitar outra, de querer ter o controle sobre as características, né? Eu tenho uma aluna que ela falava muito isso, Mônica, eu sou muito inteligente, modéstia à parte, adoro matemática, trabalho no banco, eu queria uma doadora que fosse expert em matemática, e ela queria. Ela falou, e eu sou super alta, tenho quase 1,90, eu não quero alguém baixinho, ficar. Essa aluna, no caso, ela conseguiu, uma semana antes da transferência, descobrir que estava grávida naturalmente aos 43. É um caso muito lindo e agora ela vai transferir os óvulos congelados da doadora mesmo assim. Que eu fico apaixonada pela história dela também. Ela falou, eu tenho uma menina, vou ter uma menina de ovo doação. Então foi uma. Ó, tô arrepiada de novo. São histórias completamente ímpares, né? Cada um é um. E o mais importante de tudo é pensar: se eu quero mesmo ser mãe basta. Tem o né, a Moca, que olha só quão Deus foi te mostrando através dela a importância de você se abrir para a maternidade. Eu, Mone, talvez você não saiba, e muitas seguidoras aqui, eu queria ser mãe, mas ser mãe para mim nunca foi prioridade. Eu queria ser mãe, eu não era fechada para a maternidade. Mas eu queria carreira, até tem uma pergunta aqui sobre isso. Ter o consultório lotado, construir minha casa, todo aquele negócio normal que a mulher moderna quer, viajar muito, né? E não foi coincidência, óbvio, mas eu estava num curso em 2014, nossa história é parecida, porque a minha história aconteceu em 2015 também. Eu me deparei lá com uma lista de exames a mais de fertilidade, diferente daqueles que eu tinha aprendido na faculdade, até porque na faculdade de nutrição, há quase 15 anos atrás, a gente falava só de maternidade, não se falava de fertilidade. Na cabeça de todas nós, engravidar é só namorar mais vezes para o anticoncepcional, né? Que geração de 40 para cá não tomou anticoncepcional? Todas quase tomam, né? Tomaram para evitar. E agora que eu quero, só que eu quero e tô mais velha, como que faz, né? Então eu falo muito hoje dessa preparação, que foi o que eu aprendi depois, muito depois da graduação. Então a gente nem informações tinha. E quando eu fiz aqueles exames e encontrei lá menopausa precoce, baixa reserva ovariana aos 27, eu falei, como assim? Eu perdi o chão. Então, o medo de não conseguir para quem nem queria naquele momento foi estrondoso. Aí a médica, olha, você tem 3 meses para fazer alguma coisa, ou você vai na clínica fazer a fertilização em fevereiro de 2015. Isso foi dezembro de 14. Sendo nutricionista, eu era praticamente saudável, claro, mas eu não tinha informações sobre o que de fato a gente poderia fazer com as ferramentas que a gente tem hoje, né? Com tantas comprovações aliadas para que a gente melhore a nossa qualidade. Você falou uma coisa muito importante ali no começo, que eu vou reforçar aqui, que a nossa reserva ela só diminui, não tem como aumentar. Então, todos os meses, independente se a gente está menstruando ou não, de fato a quantidade vai cair com o passar da idade. E para uma mulher que está com uma idade mais avançada, e a ciência considera isso já depois dos 35 muito, né, de forma íngreme, essa queda, a gente tem que pensar o que eu posso fazer nesse momento para tentar aumentar a qualidade de vida que eu tenho e, quem sabe, ativar a qualidade de algum óvulo que eu ainda tenho. Porque depois que vira a chave, né, vira a parte cronológica aí dos 40, se a gente ficar, eu não gosto muito de olhar tabelas e números, que eu não acredito que nós somos estatísticos, tudo pode acontecer.
desde que a gente também faça a nossa parte. Porque só terceirizar para o médico, para a clínica, não tem como comprar um neném, né? Ó, eu vou trocar 100 mil reais, enfim, o que for, para ter o meu filho aqui no. Não, eu preciso conseguir gerar, ou enfim, ter um bebê de outra forma, adoção, que não vem ao caso agora. Mas, enquanto é tempo, eu, Mone, descobri que a minha missão é orientar as pessoas de que sim, se a gente fizer uma limpeza, tirar a maior quantidade de tóxicos nesse momento, colocar mais nutrientes, comer comida limpa, pensar positivo, ativar nossa fé, ter um bom relacionamento, que o seu foi fantástico, o seu marido foi super, né, companheiro, que não é o que acontece na maioria Não dos, é a maioria. não é a maioria. Isso tudo faz parte do nosso propósito de ter esse bebê no colo. Então, assim, é encantador o quão a sua história ajuda as pessoas a entenderem que para que o bebê chegue, nós precisamos, cada uma de nós, amadurecer. Eu sei que a maioria tem um preconceito, mas porque a gente nunca ouviu falar, nós, não o caso, mas a grande maioria das mulheres não sabem o que é a ovodoação e causa esse impacto. Meu Deus, que é isso? Não quero, não é meu, né? Então, desmistificar e trazer a Exato. naturalidade para que o sonho se realize. Se a gente ama os pets, né, os bichinhos, de uma forma maravilhosa, como que a gente não vai amar o nosso próprio filho? E é o nosso próprio filho. Quando a gente estuda muito atualmente a epigenética, tudo que a Lu passou durante a gestação, você maquiou e blindou o DNA das meninas com todas as suas características. Então, Uhum. quem não sabe, gente, a gente consegue colar ali no DNA do nosso bebê, seja ele de ovo doação ou de esperma de doador, passar as características durante a gestação, que isso é muito maravilhoso. E tudo que o bebê vier a ter de introdução alimentar, de hábitos de vida, é o que a Lu falou, ela mora nos Estados Unidos, não que no Brasil não tenha, né, hoje, quantidade de fast food, mas lá é mais. Se a gente quiser, a gente escolhe o que a gente vai dar para os nossos filhos, desde a amamentação em si, se é exclusiva ou não, se é fórmula, se é peito, se eu vou dar açúcar antes de 2 anos, se eu não vou, se eu, enfim, isso vai. Nossa, você está falando tanta coisa legal assim, Moni, que eu sempre falo assim, você comentou da epigenética, tem gente que está perguntando assim, as meninas quantos anos têm? Elas têm 5 anos, se elas sabem da minha história, elas sabem. A epigenética, por exemplo, ela é uma parte da ciência que ela adquire, que ela garante que o embrião adquire características do ambiente que ela está sendo criado, né? Que o óvulo, né? Que o embrião está sendo criado. E o ambiente que ele está sendo criado é o útero da mulher que está gerando, né? Que ela está gerando. Então, ela adquire característica, e uma fala que eu não gosto muito é quando as pessoas falam assim: ah, vai ver sobre a epigenética que seu filho vai ficar parecido com você, porque não é isso, né? Eu Não, até é falo, é, fenótipo, né? É exato. diferente. Exato. Então, assim, minhas filhas, tem gente que fala assim, porque vem os preconceitos, né? Você não precisa falar, Luli, as meninas são sua cara, a Isabela é sua cara. E aí eu falo assim, bom, gente, primeiro tem que a gente escolhe alguém muito parecido com a gente, fenotipicamente, né? Isso é uma situação. Mas a parte disso que pode não acontecer, elas parecem também com a genética do meu marido, até aí tudo bem. Mas o fato é que ela vai adquirir característica depois que eles nascem, do ambiente que eles estão sendo criados. Teve situação que as pessoas falavam, nossa, como você parece com seu marido? Meu marido é do Paraguai, ele morava nos Estados Unidos e eu no Brasil. Não tem nada a ver com ele, só que a convivência, óbvio que atrai, que deixa vocês com os mesmos valores, com as mesmas falas, né? Então, assim, as minhas filhas, eu quero que elas sejam infinitamente melhores que eu, né? Então, assim, elas prendem o cabelo do jeito que eu quero, elas se vestem do jeito que eu visto. Então, óbvio que tem muito, muito das minhas características, né? Elas com 5 anos falam, nossa, mamãe ficou ótimo, ficou bárbaro. Meu, uma menina de 5 anos não vai falar ótimo, bárbaro. É porque eu falo assim, né? Então, assim, a gente precisa também tirar um pouco desse ego, sabe? De que, tem que parecer comigo que ela vai ser melhor. Eu quero que elas tenham a independência delas. Elas são gêmeas, uma é loirinha, outra é moreninha, têm personalidades diferentes, e que bom que elas são diferentes, foram geradas juntas no mesmo momento, passaram as mesmas dificuldades que eu. Então, assim, eu acho que isso é um ponto muito importante para falar, porque a gente não tem que se apegar
na aparência que ele vai ter, né? Ou então, às vezes, as pessoas falam, ah, vou fazer teste genético, não vou fazer teste genético. São várias questões sobre isso, né? Ah, eu quero fazer um teste para ver se é menino ou menina. Eu falo, gente, mas e se você tiver 10 embriões, você fez e nos 10 deu menino e você queria menina, o que que você vai fazer? Você vai desistir? Né? Então, assim, são coisas que a gente vai passando que a gente, no passado, na época da minha mãe, por exemplo, ninguém se escolhia, né? Vinha o que Deus mandava e tudo bem. Então, a medicina, que é uma coisa que eu gostaria de também tentar aproveitar para falar, Moni, é que as tentantes precisam tomar muito cuidado de onde elas vão buscar as fontes que elas precisam, porque a internet, infelizmente, ela está muito tóxica. Né? Então, Uhum. assim, eu digo isso porque eu tenho um grupo de ovos receptoras, né, exclusivo, fechado, tem quase 500 juntando o Telegram e o WhatsApp. E às vezes você vê, eu até falo para todo mundo, gente, se vocês estão num grupo que te angustia mais do que te ajuda, sai dele, né? Porque não vai te ajudar. É muito sério isso que eu estou falando, porque você vê as pessoas acreditam. Quando a gente está com uma dor muito grande, porque eu sei dessa dor, eu vivi, gente, essas dores de aborto, de perda, de tentativas, de ter que abrir mão do DNA não é fácil. E aí a gente quer fazer qualquer coisa, gente. Eu já vi profissional de ginecologia falando para pedir pecado, que era pecado, que não era de Deus, sabe? Coisa assim. E isso é muito sério, né? A gente tem que tomar muito cuidado, mas a paciente acaba sem querer, porque ela está num momento muito debilitado, e eu entendo isso, aceitando e pagando um Olha, preço que não vai ajudar, sabe? Então, isso é um alerta que eu gostaria de falar, assim, porque realmente é complicado, né, Mônica? Não sei se você sente isso. super. Desde essas falsas promessas, com certeza, e mulheres muito Milagrosos. frágeis, né? Mulheres frágeis por falta de conhecimento, muitas Exato. vezes sem acesso, porque não sabe aonde fazer uma boa pesquisa, não sabe encontrar se aquela fala daquele profissional tem veracidade, né? Se aquele profissional realmente é uma referência, se atualiza. A gente investe em tantos congressos, cursos, livros, pós-graduações, que hoje a internet é muito fácil alguém montar um perfil e, né, ou os grupos De de rede de apoio, de WhatsApp, essas coisas que assim. não são isso, ricos em qualidade, então realmente coloca em risco a fertilidade. E eu fico assim, com o coração aflito de querer trazer essa experiência, essa informação para elas, de que antigamente, e todas falam, Mone, mas por que era fácil? Era realmente mais fácil, primeiro porque as nossas bisas engravidavam muito mais cedo, mas elas também perdiam. Minha avó, minha bisa perdeu, a minha avó perdeu, Não a, falavam, né? não, Simplesmente não falavam, não era era tão normal. aberto, né? E hoje a gente sabe que nenhuma perda é normal. Aconteceu alguma coisa. Pode acontecer, mas existe ou uma falta de nutriente, ou alguma coisa, né? Tem ali uma resposta, se a gente quiser investigar de fato. Então, Uhum. queria assim trazer duas coisas. Eu até vou deixar mais um convite para uma próxima, tá? Porque eu acho que tem muita coisa para a gente para ajudar aí. Duas coisas que eu queria pincelar. Que a primeira, que eu acredito, é se você sonha em ser mãe em algum momento da sua vida, mesmo que não foi lá atrás, quando criança, que não brincou de boneca e despertou o sonho para a maternidade durante essa fase mais adulta, tá tudo bem. Não se culpe, não se julgue, não era para ser. Então sinta-se acolhido. E que se você realmente deseja ser mãe neste momento, se abra completamente para a maternidade. Só que muitas vezes a gente não sabe fazer isso sozinha. A Lupe teve oportunidade, né? E graças a Deus teve tempo de gestar aos 45. Então, toda a rede de apoio médica, que até então você não contou e tá tudo bem, você não sentiu segurança ou vontade de contar. Eu respeito muito, a maioria dos meus seguidores, das minhas alunas, não querem falar e eu super respeito. A gente Tanto é que tem respeito. eu posto alguns testemunhos, mas a grande maioria fala, Mônica, eu só contei para você, ninguém mais sabe, nem que eu fiz seu curso, que eu fui sua paciente, eu não quero. Tá tudo bem. Só que nós estamos aqui hoje não forçando vocês a contarem, mas para vocês sentirem que vocês não estão sozinhos, vocês não são as primeiras, não serão as últimas, e que se a gente puder ajudar,
dividir esse fardo, ajudar a segurar esse baque da trajetória, fica muito mais leve, porque vocês vão ter alguém para conversar, para tirar dúvida. A Luli tem grupo dela, tem livro, a Moni tem curso, enfim, tem consulta. Ter pessoas que vocês se sintam acolhidas, que te deem direcionamento assertivo para trazer segurança. Porque o que mais importa neste momento é: quero ser mãe? Quero muito, mas para que eu não chegue lá, no momento que eu nem mesmo fazendo FIV com uma doação, porque existe essa realidade de mulheres que não conseguem ter uma implantação. Então, nem a reprodução assistida, mais cuidadosa da face da terra, com o melhor óvulo, com o melhor esperma, se o seu corpo não tiver aberto, né, bom para segurar o bebê, a gente não consegue. Existe barriga de aluguel, existem outras coisas ainda, né? Não estamos aí no game Isso over. é uma infinidade, né, Mônica? É uma infinidade. As pessoas têm que estar abertas para opção, né? Para plano A, plano B. Exatamente, mas é sobre vocês fazerem. Eu não gosto da palavra tentar, né? Se for tentante, eu gosto de falar de futura mamãe, de percorrer essa trajetória. Então, se a gente estiver aberta para fazer o que tiver que ser feito, enquanto existe tempo, fôlego e apoio, façam. Então, a gente não pode, assim, ficar deixando muito para depois. Porque é o que a Luli falou, se eu soubesse antes, ou se quisesse ter tido antes, teria acontecido. Claro. Mas não foi o caso dela e graças a Deus que as meninas estão aí. Mas para vocês que estão... Hoje eu olho para trás, né, Moni, eu vejo assim que minha história tinha que acontecer dessa maneira para eu ter toda essa propriedade que eu tenho para ajudar as pacientes, né? Então, eu falo que a minha voz hoje, a minha voz é na jornada da paciente mesmo, né? Na paciente, e quando eu falo paciente, é todo tipo de paciente, né? É a paciente jovem, é levar a prevenção, né? Imagina se a gente começar a falar nas escolas que uma menina que acabou de ficar menstruada, que ela está com cólica, não é uma coliquinha, uma TPM, que pode ser um início de uma endometriose que pode comprometer uma infertilidade lá na frente, né? São vários outros pontos. Público LGBT também, que depende de ovos, de sêmen, de barriga solidária também é difícil. Tem uma menina que perguntou já algumas vezes aqui, Moni, se eu puder responder, ela perguntou como que eu contei. A pergunta, a dúvida que eu vi várias aqui foi como eu contei para as meninas se eu contei. Então, assim, eu sempre fui, desde que eu fiz o tratamento, eu sou muito anti-omissão e anti-mentira, assim, eu realmente não, é uma coisa que me incomoda muitíssimo em qualquer situação da vida. E eu sempre falei que eu ia contar, né? Eu não contei no tratamento para minha família porque eu não queria pressão. Né? É diferente, eu quis me poupar. Mas a verdade, ela tem que ser dita. E eu acho que todo ser humano tem direito de saber sobre a história deles de alguma maneira. Né? Eu gosto de saber quando minha mãe me fala, mesmo quando meu irmão gêmeo brinca, fala que foi encontrado numa caixa de sapato, eu sou o resto da placenta, que eu sou gêmea com ele. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que saber dessas histórias. É gostoso, né? Quem não sabe. Então, o que eu fiz para contar? Desde que as meninas nasceram, eu fiz aqueles ensaio fotográfico de gestante. Foi a única foto linda que eu tenho da gestação. Foi esse que eu fiz antes de saber dos problemas que eu tive. E aí, quando a gente montou o quartinho, eu coloquei várias fotos dessas séries. Gente, várias é tipo mais de 8, tá? No quarto inteiro, eu grávida, eu na praia com Roland e tal, não sei o que, de barriga de fora. E quando as meninas tinham mais ou menos 1 ano e 8 meses, eu tava trocando, eu deixava o colchão no chão, assim, eu tava trocando, eu lembro que a Gabi olhava pra foto, ela apontava na minha barriga da foto e olhava pra minha barriga e, tipo, levantava a blusa e falava, não tem nada aqui, né? Aí eu falava, o que foi, filha? Aí ela chamava a Mana, que elas se chamam de Mana, né? Mana. E aí eu olhava e eu falei, filha, você sabia que vocês duas estavam aqui dentro? E elas olhavam sem entender nada. Eu falei, agora vocês cresceram, já não cabe aqui dentro, né? E aí ficou aquele negócio. Então, assim, foi o primeiro contato, porque eu também acho que não faz sentido eu pegar minhas filhas e falar, então, vocês foram gerados por fertilização in vitro, que eu tinha isso e aquilo, não faz. A gente tem que acompanhar, né, o crescimento, né, o discernimento delas. E aí foi o máximo que eu contei. E aí, quando elas tinham mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, eu fiz uma live com uma psicóloga. E o tema da live era contar ou não contar. Moni, tantas mulheres com tantas dores, assim, sabe, medos mesmo, assim, de tipo, como que eu vou contar? Será que minha filha vai querer ir embora? Será que ela vai buscar doadora? Será que não é meu? Será que vão falar? Um monte de coisa assim, né? E eu já queria ter escrito um livro, né? Eu já tinha isso. E aí eu falei, terminei a live e falei, eu vou escrever um livro. No ano seguinte, o dia que eu sentei, eu falei, em 4 horas eu escrevi o livro, pra vocês terem uma ideia. Aí eu decidi escrever um livro lúdico com um tema infantil. Posso mostrar, Moni? Claro, sim. O livro é esse daqui, tá?
É Laços de Fita no Jardim Encantado. E se vocês forem ver a última foto, ó, tem a moquita. Ai, que Tá bom. lindo. Eu já quero. Eu vou te mandar, Moni, eu vou te mandar. Depois você me manda o endereço, eu vou te mandar. Aí, que eu fiz? Eu escrevi o livro da minha história. Então, Linda e Vida, que são os personagens, sou eu e meu marido. E eu contando. Então, aí eu conto em imagens também, a ilustração é exclusiva. E mostra o momento que eu descobri, então mostra a gente chorando, mostra tudo, né? O dia da transferência, todo com formato de pássaros, e porque eu tenho uma relação muito grande com pássaros e eu gosto tal. E aí, a minha doadora, ela vem num formato de beija-flor. E, ó, Ai, que num lindo. formato de beija-flor, e o beija-flor me trouxe, a fada madrinha que me trouxe 15 óvulos. Então, quando eu terminei de escrever, e o livro estava todo bonitinho, eu sentei com elas e contei a história. Aí elas falavam, mamãe, é a minha história. Eu falava, filha, e quem que nasceu, né, desses ovinhos? Elas falavam, a Gabi e a Bela. E aí foi indo. Hoje elas contam para todo mundo. Eu fui no Dr. Arnaldo, quando eu fui no Brasil, eu levo elas para verem e tal, e elas falaram para o Dr. Arnaldo, doutor Arnaldo, põe outra sementinha na barriga da minha mãe. De jeito nenhum. Né? Então elas Tá sabem que a bom. história delas, a mamãe tinha problema nos ovinhos e o papai tinha que juntar com a sementinha do papai. E como a mamãe tinha problema, uma fada madrinha, que foi um beija-flor, deu de presente para a mamãe os ovinhos e a gente pôs na barriga e elas cresceram e elas nasceram. Né? Então tenho até vídeo contando desse momento que eu acho lindo, assim, eu vou até depois subir, que eu acho lindo. Eu vou te marcar. É lindo mesmo. E elas falando assim. Então, assim, eu acho, no meu ponto de vista, se eu não tivesse tentado com os meus óvulos, que foi aquela tentativa que eu quis, né, que eu fiz questão para ter essa leveza, talvez isso ficasse amarrado, porque eu sempre ia ficar com uma pergunta na minha cabeça. Depois, também, quando a gente fala que a gente deseja que elas tenham conhecimento, que elas possam passar a história, um dos motivos que eu quis contar também, eu pensava assim, se um dia minhas filhas tiverem, Deus o livre, um acidente, qualquer coisa que precisa da parte genética, né, de transfusão, sei lá, qualquer coisa que não tivesse, iam questionar a minha fidelidade com o meu casamento, Sim. sabe? Olha onde eu fui pensar quando eu fiz o tratamento. Aí também eu pensei assim, se meus filhos, quando nascerem, foram fazer medicina, forem ser ginecologista e descobrirem que existe isso na medicina e por curiosidade vai fazer isso e descobrem que não tem meu DNA. Por que que eu menti? Porque a gente só esconde aquilo que é feio. E minha história é maravilhosa, assim, sabe? Hoje eu olho e falo, Deus, foi o melhor que ele pôde me dar de presente, sabe? Assim. E aí eu enxerguei que toda a minha história, ela virou uma missão e um propósito muito forte, assim, sabe? Então, a minha voz é totalmente para verdade, para que a gente conte de uma maneira, obviamente, no livro eu não ensino ninguém a contar, mas eu mostro como funcionou para mim, que é uma ideia, as pessoas só querem uma ideia, né? Então, assim, essa ideia foi feita. Depois que as meninas fizeram 2 anos, eu doei os 4 embriões excedentes para embriodoação, porque eu tinha muito no meu coração que eu ia fazer isso, né? Porque eu queria ajudar o próximo, eu tenho essa coisa de ajudar mesmo as pessoas. E aí, quando eu fui fazer, que é uma coisa também bem interessante, Moni, eu me apeguei a esses embriões. Eu chorava e eu não conseguia assinar o contrato para doar. E isso foi um tempo, levou um tempo. E eu falava, quando eu vi um contrato assim, que eu falei, Rô, já está 2 anos, eu não quero mais continuar pagando, porque eu quero ajudar alguém, né? São 4 embriões. E aí, quando veio para assinar, eu comecei a chorar e eu não conseguia assinar. E aí foi assim por quase 30 dias. E ele falava, mas linda, eu falei, Rô, eu não consigo, eu não estou conseguindo, como que eu vou doar os irmãozinhos das minhas filhas, elas são lindas, Roland. E chorava. E aí aquilo me fazia mal, tá pensando assim, porque eu sabia que eu não estava doando um filho. Eu sabia que eu estava doando material genético, né? Então, essa fala que você falou por último, né, de se preparar, de preparar o corpo, tem muito a ver com isso que eu vou contar agora. Chegou um dia que eu acordei, eu falei, cara, Deus, me dá um sinal, eu preciso assinar esses documentos, porque eu não, com 50 anos, né, eu já estava 48 anos, eu não vou conseguir, não vou engravidar de novo com as crianças pequenas, né, não faz sentido para mim. E aí, quando eu peguei o papel, eu olhei assim, e aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu falo para todo mundo, eu tô ajudando todo mundo dizendo, óvulo, sêmen, não é filho.
eu não estou doando meus filhos, não estou doando irmãos das minhas filhas, eu estou doando material genético, eu estou doando a possibilidade de outra família ser construída. Se vai dar certo, só Deus sabe. Uhum. Porque depende de um endométrio, de um útero, de um corpo estar bem nutrido, estar bem preparado, para que realmente isso pegue. E aí, nesse momento, eu consegui assinar o contrato. Eu assinei o contrato e fiz a doação dos embriões. Lindo. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que quando a gente está recebendo óvulos, sêmen, embriões, a gente não está recebendo, ninguém está dando filho. Ninguém alimenta, ninguém educa um embrião, ninguém educa um óvulo, ninguém educa um sêmen, né? Isso sim. Precisa ser Agora, você está gerada tendo uma... uma semente. E a terra Exato, tem que você... estar firme e Exato, fortificada. exato. Eu, E aí, com isso, o que que aconteceu? Aqui no final do livro, ó, essa última página do livro, eu coloco assim, e a nossa história não acabou, ela apenas começou. O segundo livro que eu já estou escrevendo é a continuação desse livro. Então, é A Linda Vida fazendo a doação dos embriões. Então, tem esse ai, momento que que eu vou lindo. contar de maneira lúdica também, com personagens infantis também. E a pessoa, a receptora desse embrião, vai ser uma maternidade independente. Então, nesse livro eu vou tocar em dois temas, né, da fertilização, da reprodução humana, que é a embriodoação mais a maternidade independente. E aí, essa, assim, a minha história é dessa maneira, ela seguiu dessa forma, e com isso, quando eu vi, eu já estava com uma voz gigante, né? Depois que a Viviane Araújo teve o filho, né, o Joaquim, através de óvulos doados também, eu acompanhei todo o processo e ela me ajudou a compartilhar as informações, então eu dei uma crescida realmente nisso, ela abriu muito as portas para a doação, e agora também a Ana Paula Portuguesa também, que é uma pessoa pública também, que é jornalista, ela também abriu que fez por ovo doação. Então, são as duas personalidades, né, que abriram falando abertamente, né, sobre o tratamento de ovo doação. E isso é muito importante, assim, para a gente estar constantemente falando, né? E vale também a gente dizer que o mais importante, eu também acho, Moni, é a gente entender que muitas vezes as pessoas falam, congela os óvulos, e eu acho isso muito preocupante a fala, sabe? Preocupante no sentido de não pode ter uma letra pequenininha lá no cantinho dizendo que não tem 100% de certeza. Porque se eu me vejo lá atrás e alguém me falou, congela seus óvulos aos 40 anos, que você pode engravidar depois, você pode trabalhar e decidir quando você quiser, e eu não conseguisse, eu ia achar que me enganaram. Né? Porque a gente sabe que não é certeza, as chances podem não dar certo, a qualidade dos óvulos pode não ser a mesma. Tem casos assim que eu já vi, talvez você já tenha visto, de pessoas com a reserva ovariana muito boas, com 40, 41, 42 anos, muito boas mesmo, mas a qualidade dos óvulos não são bons, né? Então, assim, existem muitos casos ainda sendo estudados, e hoje eu acompanho bem forte, assim, bem de perto, uma cientista que ela fez um teste, desenvolveu um teste, Mônica, que é bem legal, para você avaliar a qualidade dos óvulos antes da fertilização in vitro, que não existe ainda. Então, aí vai ser também um divisor de águas, né? Porque aí você evita uma série de quantos ciclos, né? Uma série de coisas. Então, assim, a minha história foi dessa maneira. Tem muita coisa que eu acho que dá pra gente falar que a gente ficaria horas. Mas, assim, super interessante, assim, de todos os lados, né? Pra gente fazer alertas, pra gente contar mais um pouco, sabe, dos casos que eu ouço. Assim, tem bastante casos, assim, de que às vezes o parceiro não colabora, né? Que a frustração da mulher, né, de se sentir impotente, né, diante de uma infertilidade, né, fala das vezes das pessoas de, se eu não conseguir eu vou adotar, né, e aí eu falo, a gente não faz uma adoção se ela não estiver no seu coração, não faça Sim. uma doação, uma adoção por uma frustração de uma FIV sem sucesso, porque essa criança que você talvez adote lá na frente, ela já passou por vários traumas, né, e essa conta pode chegar, né, então é justo a gente jogar, né, cobrir, né, esse buraco, né? Qual a consequência que vai trazer isso para a gente lá na frente, né? Eu acho que para ser mãe a gente precisa pensar em muitas coisas, porque quando vem a maternidade mesmo, todos esses problemas que a gente está falando, né, que eu vivi, ele muda. Quando você engravida, você não lembra como foi feito, né? Não importa como foi feito, né? Então, assim, é... Eu queria colocar aqui, desculpa ter te cortado, Imagina! mas tem essa relação, né? Enfim, existe muita questão
religiosa, enfim, ou o próprio preconceito. Mas eu acredito muito que se não for para acontecer qualquer coisa na nossa vida, a gente pode ir para qualquer lugar do mundo que não vai acontecer. Então eu sou completamente defensora de que se for para ser mãe, de alguma forma a gente vai ser. Então quando a gente traz esse conhecimento e dá voz, né, ao conteúdo para que elas corram atrás, esse neném vai chegar. No momento certo ele vai chegar. O que a gente não pode é ficar parado. É não fazer, não tomar atitudes, decisões na nossa vida. Então, se você é mais jovem e tem uma boa reserva, uma qualidade, ou está disposta, porque aí o meu trabalho não depende da Monit ensinar a comer direito, ou a tomar suplementos e a ajustar exames. Depende do quão eu vou estar disposta a aplicar isso na minha vida, mudar minha rotina, comprar as vitaminas, enfim, fazer mais exercício, dormir melhor, mudar meus hábitos alimentares, que muitas vezes são de paladar infantil, né? Então tem todo um repertório de que eu tenho que ser protagonista da minha maternidade, pronto, acabou. É um pedacinho para cada um. Papai do céu tem a responsabilidade dele, o médico a dele, a nutria dela, a psicóloga, quem mais for, e eu como mulher. Então, se eu não vestir a camisa, não arregaçar as mangas e fazer acontecer, não cai assim do nada, no colo ou no ventre. Algo tem que ser feito. Então, se você é mais jovem e tem Fazer um pouco sua mais parte. de tempo, já comece a fazer a sua parte, porque é claro que se a gente for mãe mais jovem, é mais fácil, em todos os sentidos, inclusive para a gestação, para ter menos riscos. Então, fica aqui essa minha opinião de que se for para ser, vai acontecer, que você esteja aberta para isso, e se não for para acontecer, não vai ser isso que aí você vai sentir. Existem muitas mulheres, ó, não nasci para ser mãe, não vou ser, eu tenho várias amigas de mais de 50 anos, nunca quis, nunca tive o sonho. Mas eu acredito que se este sonho está no seu coração, é porque é para acontecer. Deus não permite que a gente sonhe com coisas que não vão rolar. Então eu queria te agradecer, Lu, não porque eu queria terminar, não, mas é porque o Lu sai da escola e eu vou Não, deixar com lá em certeza, eu casa estou com para as não duas cair. aqui também. Mas eu fiquei muito, muito feliz, mais ainda depois de saber mais sobre você. Já de novo reforço aqui o convite para uma próxima. Tem muito tema para a gente abordar. Eu também Se eu puder dar te convido, eu também quero uma live, fazer uma live com você. Então a gente vai fazendo troca, assim, que a gente vai falar de tudo, assim, que eu quero te ouvir também mais, os Moni. próximos dias, eu vou estar com a voz melhor, porque tá ó, nem tá saindo direito. Mas eu fiquei muito feliz se eu puder dar voz ao seu trabalho aqui no meu perfil inúmeras vezes. Meu coração e meu espaço está aberto. Te acolho Obrigada. também e vamos juntas ajudar todas elas aí a terem os bebês no colo, porque, gente, é maravilhoso. Só depois que a gente é mãe de verdade, a gente faria tudo de novo, com certeza. Tá É bom? verdade. Às vezes a gente pergunta assim, nossa, por que eu não fiz antes? Por que eu demorei tanto para decidir? Sabe? Então, assim, gente, olha, a mensagem final que eu deixo aqui para vocês é, primeiro, agradecer todo mundo que ouviu, todo mundo que me elogiou, que eu fiquei lendo aqui, eu não costumo ler os comentários e tal. Moni, pelo convite, foi muito gostoso bater esse papo com você. E, gente, põe no coração qual que é a prioridade de vocês. Façam a parte de vocês, porque o que é nosso já está guardado. Né? Deus já tem predestinado qual que é o destino de cada um, a vida inteira, né? A gente não sabe, fica perdido e o desconhecido assusta. Então, assim, cuidem do corpo, da mente, do espírito, sabe? Coloque coisas boas no coração e dê a mão para pessoas que vocês realmente acreditam que vai fazer a diferença dentro do processo individual de cada um. Porque eu acredito muito que o que é nosso já está predestinado. Exatamente. Concordo e assina embaixo. Então, Obrigada, Lu. combinado. Então, Obrigada. um beijo, gente. Beijo, Beijo. Moni. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.